Argumentos do crente ele faz não ajudaram o Jó. No livro de Jó nós encontramos um drama muito forte concentrado na pessoa do Jó, a figura central do livro que leva o seu nome, que provavelmente não foi escrito por ele. Mas a figura do Jó é colocada diante de Satanás para descarregar todo o seu arsenal de pressões para ver se o Jó negava o Senhor. E Deus deu a Satanás toda a liberdade. Satanás só trabalha se Deus dá liberdade, ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. E o inimigo, Satanás, teve permissão de Deus para atacar o Jó. Primeiro, tirando tudo que era dele, inclusive família, amigos, parentes, respeito da mulher. Depois, ele teve autorização para tocar na saúde de Jó com todos os direitos de pressionar o Jó, contanto que não tirasse a vida dele. E ele trabalhou também, Satanás, através dos amigos de Jó, através dos parentes, através das circunstâncias. Ele teve esse direito dado por Deus. Ele não tem sempre esse direito. Especificamente, Deus, naquela ocasião, deu essa liberdade para o inimigo, para Satanás. Não pense que Satanás tem todo esse poder de fazer o que ele quiser, porque não tem. Só quando especificamente Deus dá. E há situações em que Deus permite Satanás atingir a sua vida com um propósito. Mas quando isso acontecer, você vai saber. Porque quem é do Senhor e tem o Espírito do Senhor vai saber o que está acontecendo e por que está acontecendo. Naquela ocasião, Jó sofreu muito. Talvez o maior sofrimento dele tenha sido as acusações que ele recebeu de seus amigos. Eram amigos que foram consolá-lo, mas na verdade se transformaram em instrumentos de Satanás para ofenderem o Jó, acusarem-no, para humilharem o Jó. Aquilo talvez tenha doído mais do que as enfermidades puderam causar, talvez mais do que a perda material também. Foi muito duro. E no capítulo 5, ele faz o primeiro, aparentemente o mais velho, e o líder do grupo, começou, eu quero ler do princípio, capítulo 5. Clama agora, Jó, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco era o Jó, o destrói, e o zelo do tolo o mata. Bem vi o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro. Ele sabia que os filhos de Jó tinham morrido. Eles são espezinhados às portas e não há ninguém que os livre. Bom, saiu por aí afora, continuando no mesmo diapasão, acusando o Jó. Tudo aquilo era por causa do pecado do Jó. Então depois, como no sotaque de um moralista, ele diz: pois é, ó Jó, ainda há esperança para o pobre quando a sua iniquidade for tapada. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Portanto, ó Jó, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Ele queria dizer que a palavra dele era de grande consolo, porque o mesmo Deus que havia ferido o Jó por causa do erro dele, do pecado dele, também estava pronto a mudar a sorte dele. Ele partiu de um princípio: aquilo que aqui na terra a gente faz, aqui na terra a gente paga.
Se o Jó estava sofrendo é porque tinha cometido erros. Ô Jó, o bom não sofre, o justo não sofre. Se você está sofrendo, é porque você fez coisa errada. Então se arrependa, Jó. O Elifaz desenvolveu toda a sua tese no livro todo em cima deste argumento. E os amigos dele, o Bildade e os outros que vieram também, endossaram esse argumento de acusação contra o Jó. Ô Jó, quem é bom, quem anda direito com Deus, não precisa sofrer. Se você está sofrendo é porque errou. Então, Jó, não adianta esconder, não adianta fingir que está bonzinho. Ô Jó, se arrependa, porque Deus vai curar. Quando você se arrepender do seu erro, Deus vai mudar a sua sorte. Isso fez o Jó sofrer demais. O Jó disse: eu não tenho nenhuma iniquidade, Senhor, conhecida. Se eu tivesse, eu me arrependeria, verdade. Mas, Senhor, eu tenho um coração sincero. E me mostra então, Senhor, se está havendo alguma falha em mim, me mostre, Senhor. O Jó argumentava sempre assim: Senhor, o meu caso é contigo, ó Deus. Não vou ficar com raiva de ninguém, não é ninguém que está me acusando, é o Senhor. O que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer me mostrar? E aparentemente Deus levou meses deixando Jó sofrendo daquela maneira, até que ele se revelou ao Jó e as coisas mudaram completamente no final do livro. Eu quero trazer para nossos dias a figura desse Elifaz. Se a gente observar, existem muitos analistas que não são escrupulosos ou cuidadosos a ponto de examinar todos os detalhes do livro de Jó. E eles dão outras interpretações diferentes. Mas para nós, se a gente reportar um pouquinho atrás ao capítulo 4, a gente vai ver que o próprio Elifaz disse de onde vinha a inspiração para aquilo. Ele disse: olha, eu estava de noite e uma palavra foi me dita em segredo. Os meus ouvidos perceberam um sussurro dessa palavra, e entre pensamentos e visões noturnas sobrevieram-me o espanto e o tremor. Então, um espírito passou por diante de mim e me fez arrepiar os cabelos do corpo. Ele parou, mas eu não lhe discerni aparência. Era um vulto que estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e então ele passou a falar: porventura o homem pode ser justo diante de Deus? E passou a acusar o Jó. Aquele espírito ditou para o Elifaz o que o Elifaz deveria falar, acusando o Jó. Então, a inspiração de todas as palavras do Elifaz, que os outros amigos endossaram e que se constituíram talvez na maior fonte de dor para o Jó, aquilo provinha de um espírito maligno, um demônio que não trouxe paz nem tranquilidade nenhuma, só fez acusar e arrepiar o Elifaz. Demônio, mas não havia muito conhecimento sobre a obra de Satanás naquela época. O livro de Jó, para nós, é muito importante para revelar isto. O Elifaz conhecia pouco de demônios e o Jó também. Eles não sabiam que aquilo era uma permissão que Deus estava dando a um demônio de inspirar o Elifaz. Demônios estão inspirando muitos crentes que se levantam em acusação contra os outros. Eu fico muito triste com o farisaísmo nas igrejas, quando pessoas se levantam para acusar a outras. Para o crente fariseu, o erro é sempre do outro. O outro está errado, é o governo que está ruim, é aquela pessoa que é isso, que é aquilo, aqueles que são maus, o prefeito que é corrupto e por aí afora. Para os crentes moralistas, fariseus, o erro é sempre dos outros. Espírito de acusação, você sabe de onde vem. É de Satanás. O crente fiel e sincero chora: Senhor, a nossa cidade está tão ruim. Senhor, toca o coração do prefeito, ajuda o Senhor a tomar decisões sábias. O fariseu critica o prefeito.
O crente sincero ora pelo prefeito. É muito diferente. O marido que ama a sua esposa não condena a esposa por todos os erros da casa. Ele ora por ela. Ele sabe que ela tem falhas, mas ele ora por ela e assim por diante. O marido fariseu chega em casa brigando. Você fez isso, você é culpada disso, você é aquilo, você não sabe fazer nada, você é isso e aquilo. E a mulher, por sua vez, inspirada, talvez até pelo mesmo demônio, aí sai jogando pedra no marido. Você é isso, você é aquilo, você... E sai por aí. Satanás coça as mãos. Oh, que bom. Briguem mesmo, porque é assim que eu quero ver vocês. Pois é, nós precisamos entender isso. O livro de Jó foi nos dado por Deus para nos ajudar a entender essa batalha espiritual que acontece no mundo espiritual, que nossos olhos não alcançam, mas que a gente precisa saber e nos deixarmos envolver pelo Espírito Santo, cujo fruto é amor, é paz, é alegria, é paciência, é bondade, benignidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que você se encha do Espírito para ter o fruto do Espírito e não seja mais um fariseu querendo condenar os outros por isso ou aquilo. Cuidado, aprenda com a lição do Jó. Aquele crente ele faz, não ajudou em nada, pelo contrário, foi usado por Satanás. Os crentes fariseus não ajudam em nada a igreja, pelo contrário, são instrumentos de Satanás para dividir a igreja, criar um clima ruim. Cuidado com os crentes fariseus.